Seja convosco. Louvamos a Deus pelo nosso intervalo, nosso alimento material, nosso tempo de comunhão. Vamos agora colocar-nos na presença do Senhor mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe nesse segundo período. Estamos falando sobre a preocupação, basicamente a respeito da ansiedade. A preocupação é algo condenado pelo Senhor porque gasta muito mal a nossa energia mental. E antes do intervalo falamos sobre este tanque de energia emocional que nós temos que utilizar durante todo o nosso dia. E a palavra do Senhor fala que a misericórdia dele renova-se pela manhã. Digamos que esse tanque ele dura um dia. Tanto que ele fala também na palavra dele que para o seu dia basta o seu próprio mal. Não adianta você querer puxar o mal de amanhã para hoje, porque não vai ser vantajoso. O pecado de preocupar-se com as coisas materiais se explica diante do fato de que Deus é Pai e que nos ama. Ele é todo-poderoso, de maneira que nada acontece fora do seu controle e propósito. Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Gabriel já leu? Não. Sabemos que de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas boas? Não. Só as que nos convêm. Boas, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: todas as coisas, somente as coisas boas, elas cooperam para o nosso bem? Boas segundo os nossos olhos. Porque tudo que Deus faz, Ele é bom. Uma coisa Deus fala que não é bom. Estava falando com a Rua essa semana. Quando Deus cria em Gênesis todas as coisas, quando Ele cria o homem, Ele não fala que é, só fala que é bom depois que cria a mulher. Porque aí a mulher, junto com o homem, se torna uma coisa completa. Por isso que essa ideia da pessoa, ela andar à revelia, sem ninguém, entendeu? A palavra de Deus chama o homem de tolo ou cabeça oca. O termo para o homem que não busca ter um relacionamento sério, casar e tudo mais, é cabeça oca. Ou seja, vai estar sempre se preocupando com as coisas do dia a dia e não se preocupa com as coisas que são mais importantes. Paulo e Pedro ordenam em nome do Senhor a respeito da questão da preocupação. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. E a igreja diz? Amém. Amém, murcho, hein? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Da mesma maneira que ele fala em que tudo ele nos abençoa, ele vem nesse texto dizendo que a gente não está ansioso por coisa alguma, nada. Mas sempre tem aquela máxima: você não se preocupa, não se ocupa previamente com algo, mas você tem que fazer o quê? Ir diante de Deus, apresentar as suas orações com súplicas e ações de graça. Deus não sabe o que você precisa? Sabe. Mas as Escrituras nos comandam a nós irmos a Ele. O ato de ir ao Senhor, buscar dele o cuidado e a provisão, é uma ação como de submissão minha e sua diante de Deus, dizendo: eu não tenho
condições de fazer sem você. Então ele ordena que a gente vá fazer isso e não se preocupe. 1 Pedro 5,7. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 7. 6 e 7, 6 e 7, por favor. Não é? A Natália já leu? Por que você não quer que a Natália lê? Pois é. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. 7 também. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então ele vem falando primeiramente sobre a condição de você se humilhar. Se humilhar e declarar publicamente para o Senhor que você não tem condição de resolver sozinho. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Esse tempo oportuno é a terra? Não necessariamente. Lançando sobre ele toda. Você viu que esses textos que nós estamos lendo, ele trata alguma, toda, e colocando toda a ansiedade sobre o ombro do Senhor. Lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. O que é esse cuidar de vós? Ações de graças. Ele está cuidando, ele está provisionando. Você observa o histórico da sua vida em que Deus cuida de você. O que vai acontecer? Você olha para essa situação e fala assim, se Deus já fez, ele vai continuar fazendo. Se Deus ele entregou seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário, será que ele não vai nos conceder graciosamente as outras coisas que não são necessárias? Seria uma tolice carregar um peso pesado nos ombros dentro de um ônibus. Você já andou de ônibus? Claro. Quando você está com peso, uma sacola pesada, fica segurando ela ou coloca no chão? Pode colocar, pode até segurar por causa de limpeza, mas em relação a peso, você coloca porque você não tem que carregar este peso. É o que o texto bíblico está trazendo para a gente, em que a gente pode carregar esse peso ou a gente pode simplesmente colocar ele no chão. Quando nós pensamos num ônibus, a gente pode pensar em sujeira, em impureza, em qualquer coisa, mas quando nós pensamos dentro do âmbito espiritual, não tem por que você continuar carregando o seu fardo, carregar o seu peso. E Jesus fala, entrega o teu fardo pesado e pega um fardo leve, que eu tenho um fardo leve para você, porque eu carrego o fardo pesado. Parece que não aprendemos nada da natureza criada, Mateus 6, 26. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, como nosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus ele vai ao limite de mostrar que a pessoa ela é ignorante em agir dessa maneira. Porque quando você olha a figura dos passarinhos, eles não semeiam e eles não colhem. Mas o passarinho está voando para todo lado, ele está vivo. E ele faz essa comparação exatamente em relação à minha vida e à sua vida. Poxa, será que você não vale mais que o passarinho? Nós temos um senso de valor, muitas vezes falho. Mas quando nós olhamos, por exemplo, um Fusca e uma Mercedes, qual vale mais? A Mercedes. Se você vai comer em um restaurante tradicional um arroz com feijão e bife, ou comer um prato cheio de camarão, qual que é o mais caro? Prato cheio de camarão. E Jesus está falando, quem que vale mais? Você é um passarinho. Apesar de nós vivermos na sociedade dos dias de hoje, em que há uma confusão, em que animais valem mais do que pessoas. A gente vem para cá, quando a gente está passando ali no Guará, um monte de gente com os cachorrinhos e tal, tudo debaixo do braço, porque o cachorrinho não pode andar. Então a pessoa ela vai fazer a caminhada dela para o cachorro receber um pouco de ar, mas ele não pode pôr o cachorrinho no chão. Então as pessoas elas têm valorizado muito mais os animais do que pessoas, mas a palavra de Deus não fala isso. Nós valemos muito mais do que animais. Temos que cuidar da natureza? Temos. Você tem um cachorrinho? Cuide dele. Alimenta, leva o pet shop, faz você tem que gastar. Você tem que cuidar dele.
um mandato da criação. Deus ordena que você cuide da natureza, mas nunca ele vai colocar o ser humano em segunda instância em relação a baleia, golfinho, mico-leão dourado, Amazônia, nada disso. Os lírios do campo devem nos ensinar a lição de confiança completa no Criador, que os veste melhor do que o rei Salomão em todo o seu esplendor. Nós não temos noção de quem era Salomão, do que era a riqueza que aquele homem tinha. Além da sua sabedoria, tudo era ouro. Eles falavam que prata não valia nada, de tanto ouro que tinha. Tudo era de ouro. E aí eu consigo imaginar as cadeiras de ouro, o suporte da partitura de ouro, tudo de ouro, porque tinha tanto ouro que as outras coisas não valiam absolutamente nada. Era como lixo. As roupas de Salomão, em que hoje o cara vai lá e compra lá na Shopee, na Shein, entendeu? Aquelas roupas tudo plastificadas, as roupas maravilhosas, suntuosas, cheio de detalhe. Eu fico imaginando lá o tabernáculo, foi construído o tabernáculo, como devia ser uma coisa linda, aquele negócio dentro das condições da época, é claro. E aí se fala assim, nem Salomão, no maior riqueza que ele tinha uma veste tão bonita como o do lírio. E os meus queridos que trabalham com flores sabem da diversidade das flores. Eu aqui olhando esse arranjo aqui, a diversidade de detalhes das flores. A palavra de Deus diz que nem Salomão, com a sua roupa mais linda e maravilhosa, não é bonito como uma flor dessa. Que tá aqui lindona. Vânia trouxe com André, bonitona flor. Final do dia, rolê para casa, para ornar o nosso lar. Quando é lá para quarta-feira, talvez um pouquinho mais para frente, vai para o lixo. E aí Deus fala, será que essa flor tão linda e maravilhosa, com essa riqueza de detalhes, ela vale mais do que você? Se ele cuida da flor, se ela não tivesse sido cortada, ela estava lá no chãozinho, lá onde tivesse lá, estava plantadinha, ia nascer, secar, nascer de novo, secar, nascer de novo, secar, ela ia se renovar. Mas essa flor que está cortada aqui, ela tem uma validade. Imagina, se vocês, meus queridos, trabalham com flor, se o cara comprasse uma flor para alguém e aquilo não acabasse mais. Ah, vai lá e dá uma flor para Rosângela e aquela flor nunca morre. Entende? Hã? De plástico. Não, tem a preservada hoje natural, que ela chama rosa eterna. Hoje tem ela. Mas ela morre. Não. Ah, você corta ela e coloca no vaso, ela não... É feito um processo que ela fica eternizada, ela não morre mais. Igual a múmia. Igual a múmia. Boa, hein? Ela não precisa de água, não precisa mais nada. Precisa de nada? Nada. Mas é natural. Amém. Os lírios do campo nos devem ensinar a lição de confiança completa no Criador, que os veste melhor do que o rei Salomão em todo o seu esplendor. E esse texto recomenda ficar sem fazer nada, largar o trabalho, esperar Deus depositar dinheiro na sua conta. Os pássaros não esperam que Deus continue enchendo seus bicos com minhocas no ninho após eles terem maturidade para voar. Enquanto está lá no ninho, a mamãe passarinha vai lá e coloca o bichinho lá para ela comer, mas quando aprende a voar, ele que mesmo tem que buscar. Eles saem à procura do que Deus lhe providenciou. Então, cada um de nós tem uma sabedoria, um conhecimento. Se você não tem, tem que buscar para que Deus ele possa abrir as portas para você. Crianças pequenas, eu já usei esse exemplo algumas vezes. Crianças pequenas não se preocupam com as contas dos pais. Ninguém não está preocupado. Está preocupado que o pai tem obrigação. Então, aquela máxima. Qual é a preocupação que o Gabriel tem se vai ter almoço em casa ou não? Nenhuma. Simplesmente, quando der a hora, que é o comum, ele vai talvez ir lá na cozinha e falar assim, ei mãe, cadê o almoço? Esse é o que ele vai falar. Mas ele não vai ficar lá sentado, a Vânia entra no quarto assim, está lá o Gabriel de joelho orando, Deus, me ajuda minha mãe para ter comida em casa hoje. Não, não faz. Qual é a preocupação dele em relação a isso? Talvez, com o passar do tempo, ele venha a ter quando ele for casar, morar sozinho e tudo mais, mas hoje não tem. Eu vou lá na casa da minha mamãe, e aí eu não me preocupo em nada, ela simplesmente liga para mim e fala assim, o que você quer comer? Aí eu falo, eu quero isso, isso e aquela. Beleza. Quando eu chego lá, eu não preciso perguntar se tem. Meu filhinho. Bife.
Falei, mãe, eu quero comer carne. Mas eu vou fazer... Não, mãe, você quer me agradar? Quer. Então eu quero carne, tá bom. Então ela faz a carne do jeito que eu gosto. E eu não me preocupo, eu não chego lá e falo, mãe, você realmente comprou isso? Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oração? Não, não precisa, a gente não se preocupa com isso. Crianças pequenas não se preocupam com as contas dos pais. Eles recebem todas as necessidades das mãos dos seus pais, sem ansiedade sobre o futuro. Fico imaginando a Luísa preocupada se vai ter luz em casa ou não. Porque a conta de luz chegou, né? Será que meu pai vai ter dinheiro para pagar essa conta de luz? Ela nem dorme. A luz é fora da curva. Ela não dorme pensando como é que eu vou pagar a conta de luz. Né, Luli? Desesperadamente. Ninguém preocupa. Mas aí quando nós pensamos, é interessante que o Gabriel, Luísa, confia em mim, Gabriel confia na Vânia, na alimentação, mas a gente não confia em Deus. A gente acha que Deus vai falhar. E ele sabe que nós somos assim, e ele fala, apresenta com orações, súplicas e ações de graças. Ações de graças para você sempre lembrar que, poxa, ele já fez. Não é uma novidade, não é uma coisa nova que está acontecendo. Crianças pequenas não se preocupam com as contas dos pais, não ficam agitados perguntando o que vamos comer, o que vamos beber. Mateus capítulo 6, verso 31. Mateus, Luísa. E se eu tô querendo que você leia de novo? Não, não é só amanhã agora. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? A palavra de Deus está mostrando exatamente essa condição. Que quem faz isso são os ímpios. Quem faz isso são aqueles que não têm Cristo dentro do coração. De modo semelhante, podemos contar com a providência de Deus para suprir as nossas necessidades. De outro modo, estaríamos desperdiçando os maiores privilégios de sermos como criança. Lembra do versículo? Quero ser como uma criança. Aquele que é como uma criança é aquele que herda o reino dos céus. Quem é essa criança? É essa criança que confia, que não fica agitada perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Esse privilégio de confiar despreocupadamente no amor e no poder do Senhor. Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos capítulo 8, verso 38. E pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e dos santos. De jeito nenhum, pastor. Se tem uma coisa que eu não faço é isso. Me envergonhar das coisas do Senhor. Não me envergonho, não. Dou testemunho, falo, oro. Mas quando nós estamos na dificuldade, a gente dá que testemunho para o mundo? Se envergonhar de Deus não é apenas falar eu rejeito Deus, eu não acredito em Cristo como Pedro fez. São as nossas atitudes em relação às lutas e dificuldades que nós passamos. Quando você não dá glórias a Deus mesmo no meio da dificuldade, o que vai acontecer? Você está se envergonhando das obras do Senhor. Você está dizendo para Ele que você não crê, para as pessoas que estão à sua volta que você não crê nele. As palavras do mestre para os discípulos devem animar a todos que se inclinam para gastar desnecessariamente tempo e pensamentos por causa da ansiedade. Marcos capítulo 4, verso 40. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? 41 também. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí a gente vê uma condição extrema. Eles estão num barco dentro de um lago, que não necessariamente é um mar, no meio da água, e aquela tempestade, o barco sendo jogado de um lado para o outro, e Jesus ali cochilando,
E aqueles homens vão a Jesus e falam, meu, você não está preocupado? Ele fala assim, meu, por que vocês estão preocupados? Por que vocês são tão assim tímidos? Por que ser tímido aqui é um problema? Porque você esquece, você não reconhece que Deus é o teu Senhor. Qualquer um daqueles homens poderia ter falado, vento, tempestade, cessa. Qualquer um. E as moscas invadiram aqui. Qualquer um podia ter falado aquilo. Nós temos essa autoridade em Cristo Jesus de dar ordenanças. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá um comando e aquele monte que está aqui, ele se lança no mar. É claro que é uma figura de linguagem, mas ele está exagerando, chama-se hipérbole, exagero, para mostrar para você quanto de autoridade você tem que você não utiliza. É como você está indo para o metrô com um cartão ou com um passe e você não entra, você tem essa autoridade que Deus próprio te deu. Em relação a enfermidades, em relação a lutas, dificuldades, a tudo. Se vai acontecer ou não é outra coisa, porque o Senhor, Ele comanda tempos e estações. Quando as coisas acontecem e quando não acontecem. Quantas pessoas esperaram que Jesus ressuscitasse o seu ente querido e Jesus não ressuscitou? Mas foi lá e Lázaro ressuscitou. Então a gente vê essa ação divina, submissão, ele apenas fala para a gente confiar. O que vai acontecer, qual que vai ser o livramento e quando vai ser esse livramento? Aí está com o Senhor. Mateus capítulo 7, verso 6. É Esther ou Carlos? Um dos dois. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os postos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos Dilacerem. Não deis aos cães o que é santo. E aí você tem que imaginar o seguinte: você está com um alimento com grande importância, de grande preço na sua mesa, e aí você vai pegar aquele alimento que é precioso, você jogar para o animal. Ele está falando, não faça isso. Que é a mesma coisa de você gastar tempo e energia com aquilo que não vale a pena. Eu tenho a minha energia, eu tenho meus recursos, e eu uso aquilo de uma maneira sem sabedoria, eu desperdiço. O que Tiago fala? Pedi e não recebeis. Pedis mal para esbanjardes nos vossos próprios o quê? Prazeres. O problema não é o prazer, é você esbanjar no prazer. Se você gosta de alguma coisa, adquira aquilo com a sua disponibilidade, usufrua daquilo, mas não pegue mais do que você precisa, que é o conceito do maná no deserto. Todo dia o Senhor dá o pão. Então você vai lá, quantos pãezinhos a Esther come? Com o Lucas, 10. Entendeu? Quantos o Carlos come? 2. Então pega os 10 da Esther com os 2 do Carlos, 12. Então é isso que eles precisam colher lá do maná. Aí a Esther ia lá e fala assim, mas e se faltar amanhã? Deixa eu pegar 20. Gastando energia. E aí você estraga aquilo, porque você tem uma comissão do Senhor para você, uma cota, digamos assim, para você usar, e você não usa com sabedoria. Mais um caso de desperdício. Nem cães, nem porcos têm capacidade para entender o valor sagrado. E ele vai falando da pérola. Pérola é uma coisa de grande monta, valor caro. Mulheres têm os seus colares de pérolas. E ele fala, não pega essa pérola tão valiosa, que em outra parábola ele fala que o cara descobre uma pérola num campo e vende tudo que tem para comprar ela, não pega isso e joga para o porco. Porque se você jogar, ele vai pisar em cima. Ele não tem valor para aquilo. A Rô estava falando de alguma coisa, poxa, olha isso aqui, nesse valor, que caro! E eu falei assim, Rô, depende da visão do cara. Eu estava lá olhando na internet, lá a carta mais cara de Pokémon, cartinha de papel, 3 milhões e meio de dólares. Você fala, o valor que a pessoa dá para aquilo. E aí a palavra de Deus diz, não dê as suas pérolas para os porcos. Porque se você não tem quem valoriza aquilo, você está jogando fora o seu dinheiro. Para eles, animais,
o que é imediato é a carne, a ração e tudo que é nesse mundo. As pessoas olham para o cachorro ou para o gato e falam, são os melhores amigos do homem. Para de dar comida para ele e deixa a porta aberta. Gato em especial. Deixa fora. Vai embora, não volta nunca mais. O cachorro que é encontrado na rua e o dono pega e coloca ele em casa, ele não fica lá no canto choramingando, cadê meu dono? Não, deu comida, deu água, deu atenção, tudo bem, é o novo dono. Então, animais, eles olham para as coisas que são santas e não dão valor nenhum. E a gente não pode fazer a mesma coisa. Se lançassem para eles o que é sagrado ou de grande valor, ficariam irritados até o ponto de lacerarem, despedaçarem os que com as melhores intenções queriam beneficiá-los. O cachorro está com fome. Você vai lá e dá um brinquedinho para ele. Ele não quer aquilo, ele quer comida. Ele quer aquilo que sustém. O animal entende isso com o seu instinto, nós não entendemos. Que é a questão de você colocar o teu valor devido nas coisas celestiais em vez nas terrenas. Certamente Jesus tinha muito mais em mente naqueles inimigos da igreja que não tinha compreensão na verdade do que um cachorro. Aqueles homens estavam ouvindo o próprio Deus e eles não entendiam e não aceitavam a palavra dele. Em fevereiro do ano 156 depois de Cristo, o chefe de polícia disse ao velho bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, a quem ele queria poupar, tal como Pilatos desejava salvar Jesus. O que, afinal de contas, é invocar o nome do Senhor Imperador, sacrificando para ele e tudo mais. Aquele homem olha para Policarpo, que era um homem de Deus, e fala assim, invoca o nome do Imperador. Não tem nada demais. A mesma coisa foi falado com Daniel, a mesma coisa foi falado com Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou com esse homem também. O que há de mais? No mesmo espírito de fé incrédulo, o próprio governador tentou persuadi-lo, dizendo, pensa em sua casa, jure pelo espírito do imperador e eu soltarei, somente amaldiçoe a Cristo. E Policarpo responde, 86 anos tenho servido ao meu Senhor e ele nunca me fez nenhum mal. Como poderia eu amaldiçoar o rei que me salvou? Em tempos de grande perseguição, é possível errar convidando inimigos a um culto ou reunião onde membros da igreja seriam anotados para depois prender e matá-los. Então a gente vê todo esse processo da igreja perseguida e a gente, creio, nós vamos ver isso na nossa vida terrena. Em você falar do nome de Deus é algo afrontoso, independente da motivação, não é isso que eu quero entrar, independente da motivação, se está certo ou errado, nada disso. Então, se você pega, por exemplo, um evento de um grupo político em que eles falam, nós somos da paz, e você for trazer uma mensagem diferente daquilo que eles creem, o que acontece? Confusão, violência, agressão. Independente. Eu quero fazer o bem. Você tem uma ideia diferente da minha, eu não aceito e eu quero eliminar. Assim funciona, por exemplo, no governo atual, qualquer governo. Se você pensa de maneira diferente, você tem que ser eliminado. Assim é na Coreia do Norte, assim foi ao longo das eras. Se você era católico, romano e o rei era protestante, você tinha que morrer. Se o rei era protestante e você era católico, você tinha que morrer, porque eu não posso ter ideias diferentes. Um missionário que morava na Romênia, comunista, diz que um falso irmão se infiltrou no meio deles. Ele recebeu um convite para uma reunião de oração. Enquanto se dirigia para o culto, apareceu uma visão de um soldado para esse evangelista aí, com uma arma na mão. Uma forte impressão de perigo iminentemente encheu o coração dele. Enquanto oravam, foi-lhes revelado que um desses homens era um agente policial. Ele informava o governo sobre os cristãos para eles poderem ser presos. Então o Senhor falou por meio dele, hoje eu farei trabalhar o trabalho desse homem, porque você é um inimigo do Senhor Jesus Cristo. O agente do alto, um homem alto, se jogou contra ele, apontando a arma, tem aquela luta e tudo mais, e aí naquele momento o Senhor livra aquelas pessoas. Aquela pessoa que estava lá, que era o agente policial, aquele governo, não quer ouvir as coisas do Senhor. E você ficar insistindo com essas pessoas sem a direção de Deus pode levar a problemas de dificuldade de toda sorte à espécie.
Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, voltando tudo que nós trabalhamos no dia de hoje, em relação à condição do tempo, do tesouro, o que nós temos feito em relação às nossas vidas, em relação ao que nós temos dado para as pessoas. Será que nós temos dado mais ou nós temos dado menos? Nós temos utilizado esse tempo com sabedoria ou não sabedoria? Nós temos falado, nós temos vivido, nós somos realmente cristãos? Será que nós temos realmente feito o que é da vontade do Senhor? Cães e porcos, adorações profanas, orações não feitas ou orações mecânicas, tesouros do nosso coração. São coisas que nós temos que olhar para ver se nós não estamos desperdiçando. A vida passa e ela passa rapidamente. Lá em São Paulo tinha um programa que nos Estados Unidos chamava 60 Minutes, que em 1 hora tudo acontece, eles passavam o programa em 1 hora. E lá em São Paulo tinha aquele programa que falava assim, em 1 minuto tudo pode mudar. Você está bem, está com saúde, está tudo certo, está tudo jóia. E aí naquele minuto sequente, tudo muda. E você não tem mais como você voltar 1 minuto atrás. Não tem como você refazer aquela ação. Algumas dá para você refazer. E aí se você realmente tem essa opção, volte atrás, como a palavra de Deus fala em Apocalipse. Se você caiu, errou, volte aonde você caiu, se reconcilie, reconstrua a coisa e assume o amor verdadeiro. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Sabemos, Pai querido, que o Senhor é o Deus não do desperdício, mas o Deus que otimiza, o Deus da eficácia, da eficiência. E quero, Pai querido, colocar a nossa vida, a vida dos nossos entes queridos e familiares na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, a Tua luz, a Tua graça, a Tua direção. Nos abençoa no sentido, Pai, de cada vez mais nós podermos Te servir com interesse de coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.